o clima era positivo e de festa e de alegria, né, para muitos londrinenses. Aquele clima de Copa do Mundo que a gente gosta, todo mundo comprando camisa, comprando buzina, comprando vuvuzela, não é? Todo mundo se divertindo, indo para os bares, para tomar uma, para acompanhar o jogo do Brasil. O clima, sim, foi gostoso. O clima foi de muita festa, de muita preparação. E a gente acompanhou como foi Londrina com esse clima do primeiro jogo da Copa do Mundo. É claro, primeiro jogo da seleção. Vamos conferir. Rapaz, a Sumaia correu mais que o Neymar para alcançar o vendedor de camiseta. Mas acabou ficando no 0 a 0. Pegar uma camiseta pro marido, que não pode ficar sem, né? E achou ou não? Eu achei, mas ele já estava indo embora. Vou ter que voltar outro dia, que essa do ano passado tá meio velhinha. No varal do seu Marcos, não sobrou nenhuma camisetinha para contar a história. Eu tinha de tudo. Tinha camiseta, tinha boné, tinha bobuzela, bandeira, buzina, tudo. A Rossana também deixou para comprar os apetrechos para a filha na última hora e não encontrou tudo o que queria. Bandeirinha para minha pequena. E uma corneta, mas no fim só achei a corneta, já acabou a bandeirinha. O seu Marcos fica na rotatória da Avenida Castelo Branco com a Maringá o dia todo. Mas na estreia da seleção, ele foi embora para casa mais cedo. E nem era só para assistir a partida. O pessoal veio comprar mais, mas não tinha o que eles queriam mais, acabou tudo. O Brasil entrou em campo às 4 da tarde. Muitos patrões liberaram os funcionários para torcer pela seleção em casa. O comércio de rua aqui de Londrina fechou 1 hora antes da partida começar. Mas teve gente que, assim como eu, teve que continuar trabalhando na hora do jogo. É o caso da Isabel. Ela é supervisora numa loja de óculos e deu um jeitinho de encontrar uma superstição para justificar o trabalho na hora da partida. Olha, eu tenho certeza que o Brasil só vai ganhar essa Copa porque a gente continua aqui trabalhando. A gente e vocês aí também. E por falar em bar, esse aqui ficou lotado. Teve torcedor que chegou de última hora e perdeu o apito inicial. É o jeitinho brasileiro, né? De deixar tudo pra última hora. Chegou e não deu para entrar? Ainda não. Mas você vai continuar na fila? Vou continuar na fila, vou continuar esperando. Mesmo tendo que esperar um pouquinho, o pessoal estava otimista. Tem que levar, né? Esse ano tem que acontecer. Bola rolando, a galera concentrada e paramentada. Esse ano só a camisa canarinho foi pouco, viu? Teve gente que investiu nos acessórios verde e amarelos. Acho que é um momento único, né? A gente tem que soltar. Vivemos um momento tão complicado para o país. Então, acho que um pouco de fé, um pouco de alegria, né? Para sair um pouco desse estresse aí, clima político que a gente vem enfrentando. Politicamente ou não, vamos ficar junto no futebol. Os adereços dão mesmo um charme, mas são só um detalhe. Importante mesmo é bola na rede. E no primeiro tempo o torcedor sofreu, hein? Foram vários lances perigosos, mas nenhuma finalização no primeiro tempo. Foi ou não foi? Foi tenso. Foi, demais. Galera tá apreensiva aqui. Não pode não, eu tenho que ganhar o bolão. É 4 a 2 Brasil. 4 a 2? 4 a 2. Aos 16 minutos do segundo tempo, o grito entalado na garganta veio com força. Inspiradíssimo, Richarlison também marcou o segundo e desencantou o Brasil de vez. Fim de jogo e dá para dizer que o Brasil fez bonito na estreia, né? Foi lindo demais, meu Deus do céu. É assim que eu espero ver o Brasil daqui pra frente. 13-4, mas nem tudo na comemoração foi alegria, né? Infelizmente, nós voltamos a falar sobre a confusão na Paranaguá com novos vídeos para você que mostram a forma como os torcedores foram para o local, fecharam ali a rua, ficaram na calçada, na rua, e é uma zona mista, como colocou muito bem o Guilherme, não é? Nós temos locais com bares, estabelecimentos, que as pessoas poderiam ir muito bem lá para se divertir. O problema é, depois das 10 da noite, pode ficar consumindo bebida na rua? Por lei, não. Pode fechar a rua para fazer a festa? Por lei também não, não é?
Houve excesso da polícia? Nós fomos conferir o que a Polícia Militar disse sobre a ação. Nós temos imagens, nós temos vários vídeos. E nós temos o Guilherme Batista, que desde o início da manhã está ouvindo todas as versões desse caso. Tá certo? Estamos trazendo a versão de todo mundo. Com a credibilidade que o Guilherme tem como jornalista há muito tempo trabalhando em Londrina. E Guilherme, você também foi atrás de ouvir a Guarda Municipal sobre o que aconteceu ali, já que a Guarda participou também ali da dispersão dos torcedores. Conta pra gente mais detalhes. Exatamente, Buganza. Além da Guarda Municipal, nós também ouvimos o torcedor que aparece sendo empurrado num desses vídeos que chegaram à nossa equipe dessa grande confusão que foi registrada aqui na Rua Paranaguá durante a noite de ontem. A gente, inclusive, Buganza, fala aqui do exato local onde tudo aconteceu, no ponto onde teve a maior aglomeração e onde aí policiais militares e guardas municipais precisaram agir para desocupar aqui o local depois de receberem diversas denúncias, diversas reclamações de moradores aqui dos prédios por conta da aglomeração e também do barulho que estava sendo causado por todos esses torcedores. Foi bem em frente àquele bar, esse torcedor, ele estava por ali junto com outros diversos torcedores comemorando aí a vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo, e aí ele teria sido empurrado por um guarda municipal. Esse torcedor, inclusive, a gente faz questão de identificá-lo, ele não vê problemas nenhum nisso, é o Guilherme Marconi, que inclusive também é jornalista. Nesse momento ele não estava como jornalista, estava realmente como cidadão comum, torcedor, mas chamou bastante a atenção dele a forma como a Guarda Municipal e a Polícia Militar estavam executando essa ação. E ele, em entrevista pra gente, contou que foi tentar questionar os guardas sobre o porquê daquela maneira, que na avaliação dele e de outras pessoas que a gente já ouviu, seria uma maneira que estava sendo acompanhada de excessos e também truculenta. E durante, então, esses questionamentos, ele teria sido empurrado por esse agente da Guarda Municipal. Como você bem disse, Buganza, o secretário de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, ele concedeu uma entrevista coletiva na manhã de hoje, trazendo todos os detalhes do posicionamento da Guarda Municipal em relação a essa rua, a essa ação realizada aqui na Rua Paranaguá. Mas antes disso, vamos ouvir então a declaração do torcedor que foi empurrado pela Guarda, ele que dá a versão dele dos fatos aqui no Balanço Geral. Após eu voltar do trabalho na data de ontem, depois da vitória do Jogo do Brasil, eu passei na Rua Paranaguá para encontrar alguns amigos e resolvi ficar, né? Eu moro naquela região, resolvi ficar porque eu me senti seguro, né? Mesmo porque a rua estava fechada, né? A própria Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram um isolamento e o público se sentiu ali seguro e livre para circular na noite de ontem, no começo da noite de ontem, para a comemoração da primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo. Bom, de repente deu 10 horas em ponto, começou essa ação policial. Eu não presenciei o que aconteceu nos bares antes, mas o que eu vi na quadra que eu estava foi uma ação bastante forte da Polícia Militar junto com a Guarda Municipal, com o uso de balas de borracha e algumas pessoas sendo agredidas. Foi neste momento que eu questionei um guarda municipal, me apresentei como jornalista e perguntei quem estaria no comando dessa ação, por que eles estariam agindo dessa forma. Foi quando eu levei um empurrão. Via outras pessoas também sendo agredidas, uma menina levando uma rasteira, e nisso a gente viu muita gente desesperada. Pouco antes, jovens estavam correndo pela rua ali com medo dessa ação policial. Então, como cidadão, eu me senti bastante ofendido e como jornalista, bastante indignado por conta dessa desproporção. Mesmo porque a gente, como repórter, já fez inúmeras matérias, existem leis para serem cumpridas, como a lei do silêncio, havia sim algum excesso de carros com som alto, também tem a lei que não pode beber ali nas calçadas, na rua, após as 10 horas da noite. A polícia poderia ter agido de outra forma para fim de evitar essa ação um pouco mais truculenta, um pouco mais forte, também trazendo vítimas.
Tá, então, Buganza, a declaração do Guilherme Marconi, que é jornalista. Nesse caso, ele estava como torcedor aqui na Rua Paranaguá, com outras diversas pessoas comemorando aí a vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo. E ele, como outros tantos que a gente já ouviu durante o programa, reclama desse possível excesso por parte das equipes, tanto da PM quanto da Guarda Municipal, na dispersão desses torcedores aqui da Rua Paranaguá. E agora sim a gente vai ouvir, vai trazer para o nosso telespectador a versão da Guarda Municipal. Hoje de manhã, o secretário de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, concedeu uma entrevista coletiva e, assim como o comando da PM, Buganza, o Coronel Pedro Ramos também disse que a situação só começou a sair do controle depois de uma situação envolvendo um estabelecimento comercial específico aqui da Rua Paranaguá, onde guardas e policiais teriam sido hostilizados, torcedores teriam jogado garrafas contra as equipes e só depois disso, então, para fazer com que a situação não saísse ainda mais do controle, a guarda e a polícia precisou agir aí usando a força, balas de borracha, sprays de pimenta e tentando, segundo o comando, a corporação tentando se proteger então dessas garrafas que estavam sendo arremessadas pelos torcedores. Mas apesar dessa declaração, dessa justificativa apresentada pelo coronel, ele garantiu que a Guarda Municipal deve abrir um procedimento para apurar aí essas denúncias de possíveis excessos. Tanto excessos relacionados aos torcedores de forma geral, quanto esse possível excesso alegado no caso do Guilherme Marconi, que foi empurrado por um agente. A gente tem o vídeo, inclusive, dele sofrendo esse empurrão. Então, apesar de todas as justificativas apresentadas pelo comando, o Coronel Pedro Ramos garantiu que esses possíveis excessos, que essas denúncias aí feitas pelos torcedores, elas vão ser apuradas lá na Secretaria de Defesa Social. Vamos ouvir. O que ocorreu ali, um dos aspectos, foi que ao chegar lá, a Polícia Militar e a Guarda já encontrou as pessoas exaltadas, com ânimos exaltados, já com sinais de embriaguez na rua, e isso fez com que, na hora que nós começamos a fiscalizar, por exemplo, o alvará, aquela tenda que tinha num bar lá, que ela não tem previsão de equipamento de som, de nada disso, ao adentrar no local, o policial militar já foi hostilizado e começaram a jogar garrafas nos agentes, nas viaturas, e dali gerou o conflito. Depois de gerado um conflito, você tem que dar o exaurimento, você tem que concluir o trabalho. Você não pode recuar e nem perder a força sob pena do município, do Estado, ser vencido por arruaceiros. Dizer que eram pessoas de bem que estavam naquele local, eu concordo. São pessoas de bem que cometeram uma infração, que ingeriram bebidas, que fizeram perturbação do sossego, que fizeram poluição sonora. O trabalho que a gente fez vai ser apurado agora se houve excesso ou não houve excesso, até onde o uso do equipamento não letal era indicado naquele ponto. Tudo isso vai ser apurado. Também teve uma situação de um empurrão, né, que um jornalista teria sofrido aí por parte de um guarda. Isso chegou ao conhecimento de vocês? Se a ação do jornalista foi errada, a do guarda foi desproporcional? Chegou ao meu conhecimento. O próprio jornalista tinha o número do meu telefone e, naturalmente, posteriormente, encaminhou o vídeo. Né? Primeiro que eu não quero entrar no mérito do que ele foi querer saber do guarda. Dizer se o empurrão, se a ação do guarda foi desproporcional, nós precisamos apurar o fato desde o início. Como é que se deu aquela... Porque não adianta mandar um vídeo só na hora que o guarda está empurrando a pessoa. A situação é tensa, vocês são da imprensa, vocês estão na rua, e a pessoa não pode ir lá de shorts e camiseta, alegando que é repórter, e exigindo uma atitude ou querendo falar com o comandante. Entendeu? Eu respeito, o mesmo respeito que aquele jornalista deveria receber em relação ao guarda, é o mesmo respeito que qualquer cidadão deveria receber. Ele não deveria ser empurrado? Não, ninguém deve ser empurrado. Só que se tem um órgão de segurança, se tem um agente atuando ali, as ordens que estão sendo dadas têm que ser acatadas, para você minimizar o ânimo e os danos. 13 e 14, Guilherme, existe a preocupação
dos próximos jogos que vão acontecer, com certeza, e a Guarda Municipal deve se preparar de alguma forma diferente para atuar nesses dias de jogos, Guilherme? Pois é, Buganza, ao que tudo indica, a Guarda Municipal e Polícia Militar devem realizar uma operação preventiva. Trazer, quem sabe, algumas viaturas para ficar aqui no entorno da Paranaguá, para evitar com que a rua ela seja ocupada por aquela multidão, como o que aconteceu durante a noite de ontem. Isso tanto no jogo de segunda-feira, que começa às 13h, é um jogo que deve ser um pouco menos movimentado, porque ontem, né, Buganza, o pessoal saiu para ver o jogo às 4h e depois disso não voltou mais para o trabalho. E na segunda-feira, muita gente, depois de torcer para o Brasil, vai precisar retomar o expediente, e isso deve diminuir, então, o movimento nos bares aqui da Paranaguá e de toda a cidade. Mas, tanto na segunda quanto na sexta-feira que vem, quando o Brasil volta a jogar nas 4 horas, aí sim é um motivo de bastante preocupação para a polícia e para a Guarda Municipal, porque se na quinta-feira já houve aquele movimento todo, imagina só numa sexta-feira, com o pessoal saindo mais cedo do trabalho para conferir o jogo e depois sabendo que não vai precisar mais voltar para o expediente e ainda vai ter o final de semana pela frente. Muito possivelmente, então, na sexta-feira que vem, o movimento pode ser ainda maior e a Guarda Municipal já estuda aí, já tem essa possibilidade de criar realmente essa operação preventiva para evitar com que a situação saia do controle, assim como o que aconteceu durante a noite de ontem. O secretário hoje, na coletiva, também trouxe uma declaração bastante forte, Buganza, com críticas duras, diretas à lei seca do município, porque ele criticou o fato da lei seca, ela só passava a lei aqui na cidade depois das 10 horas da noite. Ele disse que muita gente passa o dia inteiro consumindo bebida alcoólica, sendo em via pública ou não, e só depois das 10, as equipes, aí, os órgãos de segurança vão ter a permissão para fazer essa fiscalização. Então, na avaliação do secretário de Defesa Social, ou essa lei seca precisa abranger o dia inteiro, as 24 horas do dia, ou ela não precisa ter, ela não se mostra necessária, ela não se mostra eficaz do jeito que ela é hoje. O secretário, inclusive, dizendo que deve procurar até o Legislativo, a própria Prefeitura, para tentar discutir meios para melhorar a execução da lei seca municipal aqui em Londrina. Então, tem essa questão da lei seca e também a questão da realização dessas operações preventivas, tanto no jogo de segunda-feira, quanto na partida do Brasil, na próxima sexta-feira, para evitar aí essa confusão que, infelizmente, manchou a comemoração da estreia, da vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo. Vamos ouvir o secretário. Um local como a Paranaguá, que tem esses indicativos, a atuação do trânsito não é fechar a avenida, porque aquela é uma avenida pública, que as pessoas que moram ali, que passam por ali, têm direito de andar. E agora, se alguém que pediu tem autorização legal para fazer a interdição, o órgão público, o poder público, tem o dever de ir lá interditar, se ele autorizou. Fato que não aconteceu no exemplo de ontem e certamente não vai ocorrer na segunda-feira e nos outros jogos. Por quê? Porque ali não é um local de evento público, ali não é um local de aglomeração de pessoas. Você não pode fechar aquela avenida, você tem pessoas que moram ali, gente que pode ter que sair em situação de emergência, ir para um hospital, criança, pessoas ali autistas, enfim. As pessoas compram a bebida dentro do estabelecimento, saem com as garrafas para fora, bebe na rua, porque até às 22 horas, lamentavelmente, a legislação autoriza, e depois ele joga a garrafa ali e usa isso como arma para poder atingir as pessoas. 13 e 19, um dos principais problemas realmente é esse. Não é o dono do bar, não é o proprietário do estabelecimento, é quem pega a bebida, sai do bar e vai fazer a arruaça para o lado de fora. E aí acaba manchando a imagem de todo mundo. 13 e 19, nós somos atrás do presidente da Brasel, que é representante, é claro, dos bares, dos restaurantes ali da Paranaguá, para perguntar, mas e aí, não houve uma orientação do que era para ser feito durante esse período de jogos? Vamos ver o que ele disse. A gente fez uma nota orientativa, mandando para todos os estabelecimentos da Rua Paranaguá ali, justamente para tratar a questão com seriedade. É uma época ótima, uma época de felicidade das pessoas, uma época que as pessoas faturam ali também, no entorno da Paranaguá e em toda a região de Londrina, enfim, no Brasil inteiro a gente espera que seja assim, né? Só que, para que a coisa seja tratada com seriedade, então,
os jogos estão sendo mais cedo. A gente falou, olha, já faturou? Quando vai chegando 10, 11 horas, vamos fechar o estabelecimento, porque é uma área de zona mista ali também, né? Fazendo o recolhimento dos objetos que foram deixados para fora, do lixo ao entorno, sabe? Porque essa, inclusive, foi uma posição que foi tomada por vários bares lá da região ontem, inclusive, né? E aí, aqueles baderneiros que ficam lá para fora, isso aí realmente foge do controle dos proprietários de bares e restaurantes, né? Tem até, vou até comentar aqui, tem até uma distribuidora de bebidas ali que não faz parte da nossa, não é associado nosso, que a gente até está indo contra o que está sendo feito ali, porque ele fica vendendo bebidas para a rua. E a gente não tem interesse que a rua fique cheio de gente. Na verdade, a gente tem interesse que as pessoas fiquem dentro dos bares e restaurantes aonde a gente exerce algum tipo de controle. Porque na rua é o poder público que tem que fazer esse controle. Lógico, aí depois, talvez o remédio para o que estava acontecendo na Paranaguá foi a polícia entrar com um pouco mais, de forma mais incisiva, mas por que a gente também não conversa de uma forma preventiva, né? Até fica aqui o convite, eu estou tentando falar com os órgãos públicos para a gente aproximar um pouquinho mais isso aqui e fazer talvez uma forma de manter uma viatura lá no local, né? Uma forma de, não até repressiva, mas preventiva, né? Tratar da questão ali de uma forma mais preventiva para que, quando houver Jogos do Brasil, que vai acontecer mais 2 na semana que vem, um até de sexta-feira, isso não volte a acontecer. A fala do presidente da Brasel. Nós temos uma imagem que acaba de chegar também de um momento dentro de um estabelecimento onde é feito ali o uso do spray de pimenta. As pessoas estão ali, ó, com os policiais e começa o uso, então, do spray de pimenta. Vamos ver, ó. Ele vai soltar spray. 13h21. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está acompanhando o Balanço Geral. É a primeira vez que acontece confusão na Paranaguá? É a primeira vez? Ou isso aqui já poderia ter sido premeditado? De verdade, o assunto é muito polêmico. Nós temos excessos de todas as partes. Nós temos o lado de cada um. Mas, na minha opinião, o principal culpado de toda a situação, o principal culpado é a prefeitura, que poderia ter previsto isso aqui, que lá de trás não consegue combater um problema da Paranaguá, certo? E que já deveria ter pensado no que iria acontecer. Mas que jeito, Buganza? Pois é, você vai fiscalizar se tem barraca sendo montada no meio da rua, como muita gente falou, que aí não pode. Você vai lá fiscalizar e já deixar a equipe para que a rua não seja fechada, certo? Você vai fiscalizar para saber se os bares e estabelecimentos estão funcionando da forma como deveriam, certo? Você vai fiscalizar se as pessoas estão parando o carro no lugar errado. Você vai fiscalizar se passou das 10 as pessoas estão bebendo lá de fora. Já deveria ter feito uma fiscalização anterior, já deveria ter pensado no que iria acontecer aqui. Agora, do outro lado, a gente tem o excesso, sim, em alguns momentos, como a gente viu nas imagens, não é? Do uso ali da força. Acontece que nós temos também, no meio de toda a confusão, pessoas jogando garrafas e copos contra as equipes. Ou seja, virou uma confusão total. Virou uma confusão total. Na minha opinião, o principal ponto é, a Paranaguá deveria ter sido fiscalizada desde o início. A partir das 15 horas, quando as pessoas começaram a ir para o local, quando ia abrir o bar, não é? Já deveria ter começado a fiscalização a partir daí, para manter a ordem, para não deixar chegar na situação que chegou, para depois, para a tranquilidade dos moradores ser retomada, para a rua ser aberta, a polícia e a guarda municipal ter que usar da força, porque senão não conseguiria voltar a ordem no local. Então nós temos aí realmente uma situação muito delicada para ser tratado. O excesso tem que ser investigado, se houve o excesso. Quem jogou a garrafa contra a polícia, o copo, pode ser identificado e preso, não é? Todos os vídeos agora estão na mão da polícia e quem se sentiu lesado do outro lado pode procurar o Ministério Público, pode fazer uma denúncia também. E aqui nós estamos de portas abertas para ouvir todo mundo.
991210893 e também o nosso canal no YouTube, onde a gente segue também com a nossa enquete. Você pode mandar mensagem, a gente vai interagir e no YouTube você vai compartilhando da sua opinião junto comigo. E aqui cada um tá dando o seu lado, certo? Tem gente que tá falando, ó, eu tô com a polícia. Quem está bebendo e comemorando não não tá nem aí para idoso, recém-nascido, pessoa que fez uma cirurgia, que moram ali, não é? O pessoal tá falando ali, a Lilinha tá colocando a opinião dela. O Paulinho já coloca, um pouco de felicidade seria bom, com todas as coisas ruins. Está dizendo que o pessoal tem que comemorar. O problema é quando a comemoração passa do limite, né? E aqui você pode deixar o seu comentário através da nossa enquete. Confusão na Paranaguá. Torcedores abusaram, 62%. Teve excesso da guarda e da polícia, 38%. Opinião de quem está participando do nosso canal no YouTube. Eu vou ser sincero, eu acho que a situação não para por aí. Não para por aí. Eu acho que a gente vai continuar ouvindo, estamos à disposição e vai ter desdobramento porque tem jogo na segunda-feira e na sexta. Só que aí você vai ver que na segunda e na sexta vão se preparar antes, vão fiscalizar antes, que é o que eu acho que foi o principal problema. A falta de fiscalização antes de tudo acontecer. 13 e 26. Vamos seguir? Ó, vou dar um recado.